Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eloá e hoje eu vou conversar com vocês sobre um dos meus livros favoritos da vida, O Morro dos Ventos Uivantes. Já vou convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e comenta aqui para mim se você já leu O Morro dos Ventos Uivantes, se você gostou da leitura e se você gosta de literatura clássica. Bom, eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês já devem ter pelo menos ouvido falar desse livro, ou já tenha mesmo lido ele, porque foi exatamente pela curiosidade de tanto ter ouvido falar desse livro que eu fiquei com essa vontade de lê-lo. Já começo dizendo para vocês que essa história aqui é sim um romance, mas ele não é um romance nada convencional, desses que a gente pega e tem aquele gosto de ler, por todo aquele amor envolvido, aquele clichê todo, que é uma história que abraça você, abraça sua alma. Não, muito pelo contrário. Nesse romance aqui, praticamente amor e ódio andam de mãos dadas. Então, a curiosidade veio porque várias vezes em filmes, séries e até mesmo outros livros que eu li, esse livro aqui, ele era sempre citado. Aí, antes de adquirir essa edição maravilhosa da Zahar, eu coloquei em prática aquela dica que eu dei em um dos meus vídeos de como ler um bom clássico. Vou deixar nos cards aí para vocês o vídeo, que foi a dica de procurar aí uma edição mais atual dessa história. E nas minhas pesquisas, eu vi que essa edição da Zahar aqui, ela é super completa, tem textos de apoio, tem rodapé explicando várias citações que tem aqui dentro do livro, e fora que a tradução do texto da história está muito próxima das primeiras edições. Até quem faz a tradução desse livro aqui, dessa edição, é a Adriana Lisboa. Ficou muito bem feito. A Zahar já é uma editora conhecida por fazer ótimas traduções, ótimas edições comentadas. Eu adoro as edições da Zahar. A autora dessa história é a Emily Brontë, uma das irmãs Brontë. Aí são 3 irmãs escritoras muito famosas. Elas escreveram suas histórias no século XIX. Essa história, ela não é uma história bonita de se ver, que dá gosto de você ler, como esses romances que nós já estamos acostumados a ler. Nossa, Eloá, mas como que você está indicando um livro desse, então, se não dá gosto de ler? Calma. A narrativa dessa história nos prende de tal maneira que você quer sim chegar até o final do livro para saber o que vai acontecer com esses personagens. E você fica sim com aquela esperança no fundo do coração de que alguma coisa de bom vai sair daqui, de que alguma coisa boa vai acontecer no final. Essa história é uma história do tipo que pega o leitor pelo incômodo mesmo, que a cada página lida você precisa digerir literalmente o que você está lendo. Não é um livro fácil de você ler. Por muitas vezes eu quis deixá-lo de lado, mas como eu disse, a narrativa ela é tão bem construída, de tal maneira que você não consegue largar, você quer saber o que vai acontecer. Vamos então entrar aqui agora no enredo da história. Já vou falar para vocês que não tem como eu falar de O Morro dos Ventos Uivantes sem dar algum tipo de spoiler, mas pode ficar tranquilo porque eu garanto que nada mesmo que eu diga aqui vai atrapalhar a sua experiência de leitura, porque esse livro ele é muito diferente. Então toda e qualquer informação que eu passe para vocês aqui não se compara com a leitura que vocês irão fazer do livro. Então vamos lá, né? Eu sei que vocês estão curiosos aí, quem ainda não leu. A narrativa da história acontece por 2 narradores. A princípio aqui, nós já entramos na história com um dos narradores, que ele é inquilino do Heathcliff, que é aqui o nosso personagem principal. O Morro dos Ventos Uivantes aqui, para que vocês saibam, ele é o nome de uma das propriedades desse personagem, do Heathcliff. Porque naquela época, não sei se vocês já viram em filmes também, era muito comum as pessoas darem nomes às propriedades. Então nós temos aqui a propriedade do Morro dos Ventos Uivantes e nós temos uma outra propriedade desse mesmo dono, que é onde esse inquilino está morando atualmente.
Em um dado momento aí, esse inquilino, ele está na sua propriedade e decide andar a cavalo por aí para conhecer mais do local, e ele também quer conhecer o seu senhorio, que até então ele ainda não conhece. Então, ok, ele está lá fazendo o seu passeio e ele vai até a propriedade do Morro dos Ventos Uivantes e já encontra o seu senhorio logo no portão. Aí ele se apresenta, começa a conversar com ele. Só que o Ratcliffe, ele não é uma pessoa muito amável e nunca foi. Desde criança, nós vamos ver mais para frente aqui no livro, eu vou chegar lá, calma. Então esse rapaz está conversando com Ratcliffe e ele percebe que já está anoitecendo e o local já é meio inóspito, é longe a propriedade aonde ele está morando, né, outra propriedade, e ele meio que tem que se autoconvidar para passar a noite ali, né, para ele não ter que voltar à noite a cavalo. E o Ratcliffe, a muito contragosto, acaba aceitando hospedar esse rapaz por uma noite na sua residência. E para vocês terem uma ideia, o Ratcliffe, ele é uma pessoa tão sisuda, tão amargurada da vida desde pequeno, que todas as pessoas que convivem ao seu redor acabam adquirindo aí essa amargura, esse azedume, como é descrito aqui no livro já nas primeiras páginas. Eu vou até ler um trecho aqui para vocês do que eu disse, que logo na primeira página aqui, um dos empregados do Ratcliffe vai dar assistência aqui para o novo hóspede e olha só o que ele diz. Que o Senhor nos ajude, disse para si mesmo, num tom de mau humor e descontentamento, enquanto tomava-me o meu cavalo e me fitava com tal azedume que conjecturei, caridosamente, que devia estar necessitado de ajuda divina para digerir o almoço, e que aquela pia exclamação não tinha qualquer vínculo com minha chegada imprevista. Então, para vocês verem aí o quanto de mau humor e rancor tem nesses personagens. Então tá, estava eu ali lendo o livro, vendo que o Ratcliffe hospedou o inquilino na casa dele e tudo mais. O ponto é que esse rapaz não vai ficar nada à vontade aí, então, no Morro dos Ventos Uivantes, ele não vai conseguir dormir direito, né, por causa dessa linda hospitalidade que estão dando a ele. E no meio da noite, então, ele vai começar a andar pelos cômodos, ele vai começar a tirar uns livros ali da estante que tem no quarto que deram para ele passar a noite. E ele vai encontrar ali, então, um diário. Ele vai começar a ler algumas páginas e vai pegar no sono. E no momento aí, então, da madrugada, ele vai acordar com um barulho na janela que ele vai atribuir a galhos de árvore. Mas aí ele vai sair e checar para ver o que está acontecendo. Ele abre a janela e, no momento que ele abre a janela, uma mão gélida pega no braço dele e ele se assusta. E ele começa a achar que tem realmente alguma pessoa que ficou do lado de fora da casa. E ele vai se assustar com isso. E, gente, nesse início aí de história, quando eu estava lendo, eu juro para vocês que eu achei que eu estava lendo alguma das histórias do Charles Dickens. Eu falei, não é possível que isso daqui é um romance. É uma história fantasmagórica aí, tá dando arrepio só de ler essa parte aí que a gente vê meio que um fantasma. Fora que a região é super gelada, ela tá sempre úmida, tá sempre chovendo, tem tempestades. Então, depois desse susto aí que o nosso hóspede vai levar, ele vai contar o que aconteceu à noite para o Ratcliffe. E o Ratcliffe vai acabar percebendo aí que esse fantasma é o fantasma da Cat, ou Catherine, que foi o amor da vida dele, que morreu há quase 20 anos atrás. E esse é o pequeno spoiler que eu disse aí para vocês, que já tem no começo da narrativa e que não tem como eu deixar de contar para vocês, mas isso não vai atrapalhar em nada a leitura. Então, depois dessa conversa aí, o rapaz, né, o inquilino, ele vai embora, né, ele agradece aí a hospitalidade e vai embora para casa. Chegando na casa dele, ele fica inquieto com toda essa informação que ele obteve. Nesse momento que ele está então sozinho na casa dele com todos os seus pensamentos, vai aparecer a governanta do local, a pessoa que dá andamento a todos os afazeres domésticos e tudo mais.
E essa governanta nada mais é do que a nossa segunda narradora e é também a governanta que há muitos anos atrás foi governanta do Morro dos Ventos Uivantes, na mesma época em que o Radcliffe era criança, em que a Catherine era criança. Os dois aí então vão começar uma conversa sobre a propriedade do Morro dos Ventos Uivantes, sobre o Radcliffe, e o rapaz vai querer começar a saber um pouco mais da história de vida dele. E a governanta então vai começar a levar o rumo da narrativa para o passado e vai prender a atenção do leitor. O que acontece aí, minha gente, é que esse garoto, né, o Radcliffe, quando era pequeno, ele foi abandonado. E o dono da propriedade, né, o antigo dono da propriedade do Morro dos Ventos Uivantes, o acolheu como se fosse filho dele. E quando ele leva o garoto para casa, porque ele encontra o garoto em uma de suas viagens, só que as únicas pessoas que acolhem verdadeiramente o garoto são a Cat, que é criança e começa a gostar então do novo amigo logo de cara, e o dono da propriedade, que o acolheu como se fosse filho. Mas os outros moradores ali da propriedade, principalmente o irmão mais velho da Cat, vai odiar o menino. E já vai então rolar ali logo de início um certo preconceito, tanto por parte do irmão da Cat, que vai odiar o menino logo de cara. Ele é citado por várias vezes no livro como um cigano, como uma criança de pele escura, de cabelo escuro. E o Radcliffe, ele já vai para aquela casa todo atormentado, ele já passou por maus bocados, ele já é uma criança fechada, muito brava. E quando ele chega ali, e ele praticamente não é bem acolhido pela maioria das pessoas, ele só começa a ficar com mais ódio, mais rancor. O irmão da Cat, por exemplo, a todo momento, ele está ali enfurecendo o menino, ele briga com ele bate nele, ele ofende por palavras. Então a vida desse menino, desde criança, não foi nada fácil. Mas o que acontece? Desde crianças ali, então, o Radcliffe e a Catherine, eles constroem ali uma amizade, eles brincam juntos, eles passeiam pelas charnecas. Então a gente já vê ali crescendo como se fosse um amor de infância, ali um amor juvenil. Mas a nossa mocinha aqui da história, que seria a Catherine, ela ama o Radcliffe à maneira dela, só que ela é uma pessoa ali, uma moça, né? Depois ela vai ficar uma moça muito caprichosa, muito geniosa, que gosta de luxo. E o Radcliffe, o que ele é? Ele é um pobre coitado aí nessa história, principalmente depois que o pai da Cat falece. E o irmão dela então vai brigar mais ainda com o Radcliffe, vai hostilizá-lo ainda mais. Ele vai ficar dono da propriedade, então ele vai ficar se achando aí o rei da cocada, ele que manda em tudo. Então, como eu disse, essa história de amor, ela começa já aí com muito sofrimento, com muita angústia, com muito preconceito. Entrando então aí na juventude desses dois protagonistas, um belo dia, a Catherine e o Radcliffe vão estar em uma outra propriedade, uma propriedade aí vizinha, um tanto quanto longe, como todas as propriedades ao redor naquela época. Para se chegar a pé ou a cavalo, você demorava horas ou até dias para chegar em determinados lugares. E nessa propriedade então aí dos vizinhos, eles vão se deparar com uma família que é um pouco mais abastada, né, que é um pouco mais rica. E a Cat, então, toda aí caprichosa e vaidosa do jeito que ela vai se encantar pelos moradores aí dessa casa. E vira e mexe, então, ela vai sempre estar ali com Radcliffe, olhando para aquela família e admirando as coisas que ela gostaria de ter, mas ela não tem. O que acontece? Um belo dia, então, aí os dois vão estar observando essa família e a Cat vai cair de um muro onde eles estão e ela vai se machucar. E essa família vai acolher, então, a Catherine como hóspede aí da casa deles, até ela curar os ferimentos, né? Ela torce o tornozelo, enfim. E o Radcliffe, então, volta para o Morro dos Ventos Uivantes sem a Cat. E a Cat vai passar ali, acho que uma semana, se eu não me engano, na casa dessa família.
e ela vai tomar gosto então aí pelas regalias que essa família vai oferecer a ela durante todos esses dias. Então, quando ela volta aí para a propriedade do Morro dos Ventos Uivantes, ela vai estar outra pessoa, uma moça mudada, querendo outras coisas porque ela respirou outros ares. Aí o que vai acontecer é o seguinte, ela já vivia meio que brigando também desde a infância com Heathcliff, porque os dois aqui, ao mesmo tempo que eles mesmos citam no livro que são pessoas iguais, mas eles também possuem os seus ideais um pouco diferentes aí. Então o que vai acontecer nessa volta da Catelyn? Ela vai começar a brigar muito mais com Heathcliff. Ela vai começar a desprezá-lo por ele ser quem ele é, por ele ser uma pessoa humilde que não tem posses. E aí vai ter até um determinado momento que eles brigam feio e o Heathcliff é estourado também. E eles brigam e se magoam e se machucam. E os criados também proferem diversos palavrões aí, não é nada bonito. Então Heathcliff ele vai sair de casa no meio de uma tempestade, no meio do frio, da chuva, e ninguém vai saber onde ele foi parar, e eles vão começar a procurá-lo, porque já está anoitecendo. E a Catelyn então fica preocupada com ele, mas não quer dar o braço a torcer, é aquela coisa. Nesses momentos ali da leitura, me dava aquela angústia e até um certo calafrio, só de ouvir as descrições aqui da autora sobre esse lugar que é úmido, que é gelado, que é cheio de desamor e desafeto de uns para com os outros. Bom, mas depois de tudo isso, Heathcliff volta e eles dão andamento aí à vida deles. Mas o que acontece aí? Não foi só a Catelyn que se afeiçoou àquela família abastada que lhe acolheu. Essa família, ela tem 2 filhos, né? E um moço e uma moça. E o rapaz, o Edgar Linton, ele também se afeiçoou muito a Cat e ele vai começar a cortejá-la e ela vai se sentir aí a rainha. E aí num dado momento, então, esse rapaz, o Edgar Linton, vai pedir a mão da Cat em casamento. E o que acontece? Ela vai acabar aceitando, mas no fundo do coração dela, ela sabe que o amor verdadeiro que ela sente não é por Edgar Linton, é pelo Heathcliff. Mas os seus caprichos e a sua vaidade não a deixam querer ficar com esse amor verdadeiro. E para vocês terem uma ideia, esse amor profundo, esse amor e ódio e as avessas que a Cat e o Heathcliff sentem um pelo outro, a ponto de dizerem que as próprias almas deles são uma só, é tão profundo e é tão arrebatador que quando a Cat vai contar para a governanta, né, a Nellie, a governanta que está narrando essa história, que o Edgar pediu a mão dela em casamento e ela aceitou, ela vai pedir conselhos a Nellie e ela vai perguntar se ela fez a coisa certa, como se ela precisasse aí de uma aprovação para contradizer a todos os sentimentos que ela sente. E nessa conversa aí que ela vai ter com a Nellie, perguntando se o que ela fez foi a coisa certa, a Nellie a todo momento vai questioná-la. Se ela acha que isso é o correto, ela tem que responder isso. Se ela realmente ama o Edgar Linton e o porquê ela ama, porque ela diz que sim, que ela ama. Então a Nellie pergunta várias vezes o porquê. E ela vai dando várias justificativas e a Nellie sempre vai dando a entender que essas justificativas são coisas aí básicas para se amar, mas que não são aquele amor profundo e arrebatador que as pessoas devem sentir pela pessoa com que elas querem casar. E nesse trecho aqui que eu separei para ler para vocês, então a Catelyn, ela diz até que um dos motivos que ela fala para Nellie de estar se casando com Edgar Linton é para a alma dela poder ir para o céu, porque ela mesmo tem uma visão de que a alma dela é tão igual à alma de Heathcliff e os dois são tão brutos, têm aquele amor e ódio dentro de si, que eles não seriam dignos de ir para o céu. Então ela diz assim:
Mas agora eu iria me degradar se me casasse com Heathcliff, de modo que ele nunca vai saber o quanto o amo. E isso não porque ele é bonito, Nelly, mas porque é mais eu mesma do que eu. Qualquer que seja a substância das almas, a minha e a dele são feitas da mesma coisa. E a de Linton é tão diferente quanto um raio de luar de um relâmpago ou o fogo da geada. Então só aqui dá para ver como a Catherine sabe que o ama. É aquela coisa de os iguais se repelem e os opostos se atraem. Mas nesse momento aí em que ela declara o seu amor por Heathcliff para Nelly, o Heathcliff ele vai estar perto aí desse cômodo, só que ele vai ouvir metade das coisas que a Cat disse. E o que ele vai ouvir aí é que ela se degradaria se casasse com ele. E nesse momento, então, ele vai sair de cena e não vai escutar toda essa declaração aí do amor dela por ele. E o que ele vai levar então para o seu coração é a amargura de saber que o amor da vida dele não o ama, muito pelo contrário, ela se sente degradada de estar com ele. E o que acontece então é que ele vai deixar então que ela se case com Linton e ele vai desaparecer aí por meses. Quando ele volta o quê? Ele volta rico e com posses. E como a propriedade dos Ventos Uivantes está hipotecada, ele acaba comprando a propriedade, então aí virando o novo senhorio. O que acontece aí então é que a Catherine acaba se casando realmente com o Linton e eles vão morar na casa da família do Linton, né? Lá também mora a irmã dele. E o Heathcliff, ele voltou o quê? Voltou mais amoroso? Não, muito pelo contrário, ele volta mais amargurado e querendo o quê? Querendo vingança. Vingança de todas essas pessoas que o menosprezaram pela cor da pele dele, por ele ser pobre, por ele ser órfão, abandonado, por ele ser quem ele é. Ele quer vingança então de quem? Do irmão da Catherine, que sempre o maltratou a vida inteira. Ele quer vingança da própria Catherine por ter se casado com outra pessoa. Ele quer despejar o seu azedume aí por todos que convivem ao seu redor. E uma das pessoas que ele também vai querer se vingar é o Linton, que se casou com a Cat. Só que o que ele vai fazer para isso? Ele vai acabar cortejando a irmã do Linton e vai se casar com ela. Mas não por amor, por vingança. Porém, aí no início, nas conversas que ele tem com a irmã de Linton, ele é uma pessoa, nossa, mudada, muito amável, para que ela realmente se afeiçoe a ele e se case com ele. E é o que acontece. Mas, coitada, depois que eles se casam e ela vai morar com ele na propriedade do Morro dos Ventos Uivantes, ela é super maltratada. Ela não é amada, ela é jogada de lado, ele nem olha para a cara dela, ele não quer nem conversar com ela. E aí vocês ouvem eu falando todas essas coisas da história, vocês com certeza devem estar se perguntando, meu Deus do céu, mas como que uma pessoa aguenta fazer uma leitura dessas? É o que eu falei para vocês, a construção da narrativa foi tão bem feita que o leitor ele se pega realmente por esse incômodo, por ele querer saber o andamento das coisas, por ele querer saber o que realmente vai acontecer no final. E desculpa, gente, mas esse livro aqui, por todos esses aspectos, ele é sim uma obra-prima da literatura que foi deixado de presente para a gente por essa autora. Porque ele é aquilo que eu disse, ele é diferente de todos esses romances melosos e água com açúcar que a gente está acostumado. Ele é uma coisa assim mais trágica. Muitos estudiosos dizem que a autora tomou aqui como referência os autores da época dela, né? Shakespeare, aquelas tragédias gregas.
E eu realmente vejo muito disso aqui. Eu realmente vejo que ela trouxe coisas de seu âmbito familiar, coisas da sua vivência e coisas do lugar em que ela vivia para cá. Porque ela morava num ambiente de Inglaterra do século XIX, mas não era lá em Londres, na grande cidade. Era no interior, numa coisa mais afastada. Então ela trouxe todas essas coisas da propriedade em que ela vivia, das charnecas, tudo para cá. Então talvez isso também tenha dado esse embelezamento todo nessa história. Foi o que me deixou ainda mais curiosa, ainda mais encantada com essa história tão diferente e que trouxe tanto da autora para cá. Bom, mas então se o que Heathcliff queria era vingança e machucar mais ainda o coração da amada dele, ele conseguiu. Então a Cat fica aqui tão frustrada, tão amargurada, porque ela é aquele tipo de pessoa caprichosa que ela quer tudo do jeito dela e não é o que acontece aqui. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer aqui então a nossa tragédia grega. O que vai acontecer é que a Catherine não vai suportar ver o Heathcliff com outra pessoa e olhar para a vida que ela leva com o Linton, apesar de o Linton ser sim uma pessoa de bom coração e que cuida dela. E fazendo uma análise aqui da narrativa um pouco mais profunda, um pouco mais adentro, o que a gente percebe é que um pouquinho da sensação aí de aconchego que se possa ter aqui nessa narrativa, se é que isso aconteça, é nas passagens em que Edgar Linton e a Nellie ali cuidam da Cat, dão conselhos ali, eles estão ali de fato fazendo coisas boas pelas outras pessoas. Então, essas partes aqui da narrativa são o que trazem também um pouco mais de humanidade aqui para a história. Mas voltando para a tragédia grega aí que eu citei, o que acontece é o seguinte: a Cat, ela vai entrar como se fosse aí numa profunda depressão e ela não vai querer ver ninguém, nem o marido dela, nem a Nellie, que está ali de governanta na casa dela, né, para ajudá-la com os fazeres da casa, nem ninguém. Ela quer ficar sozinha, trancada no quarto dela. Em determinada noite aí, ela vai abrir as janelas para que entre o ar gélido do inverno. E ela vai ficar ali tomando aquele ar na janela, doida, louca, varrida, para que ela pegue uma pneumonia, uma coisa aí, uma doença que lhe traga a morte. Ela vai o quê? Ela vai literalmente tentar se matar. E ela acaba conseguindo então o que ela quer, como tudo na vida, ela quer conseguir o que ela quer do jeito que ela quer. Ela adoece de fato, ela fica de cama aí. Então o que acontece? Ela contrai aí, então uma doença muito forte, uma pneumonia aí, que deixa ela de cama, que tira todas as suas forças. E o Linton, ele só vai de fato perceber que ela está muito, muito doente para chamar aí um médico quando já se passaram semanas, porque ela fica ali trancada e ela não quer ver ninguém. O que de um pouco bizarro que acontece também na história é que durante aí essas semanas que ela ficou doente e tudo mais, ela dá à luz, mas não é descrito aqui na narrativa em nenhum momento que ela está grávida ou como ela engravida, mas tudo bem. Ela tem aí a criança e ela está super frágil, super debilitada. Quem tem que cuidar da criança é a Nellie e o Linton. Por esses caprichos aí então dela, por essa loucura dela, ela vai acabar falecendo. E o Heathcliff, ele vai ficar o quê? Mais amargurado ainda, mais triste ainda, com o coração mais doído ainda. E ele vai encontrar uma maneira então de ir até a propriedade do Edgar Linton para dar um último adeus a Catherine. Ele vai até lá, mas ele não é muito bem recebido e ele fica com aquela sensação de impotência, de perda. A gente vai ver aqui na narrativa toda essa construção, todo esse diálogo, toda essa descrição doída dos sentimentos do Heathcliff.
Então, gente, o que eu posso dizer é que depois do falecimento da Catherine, Heathcliff ficou ainda uma pessoa mais hostil, mais irritada, mais amargurada. E aqui, então, quando a história da Nellie vai chegando ao fim, a narrativa dela termina, o inquilino lá, aquele rapaz do começo da história, ele começa a entender um pouco do porquê de toda essa arrogância, a amargura que o Heathcliff tem em seu coração. Mas o que acontece é que no final dessa história, Eloá, o final é bonito, há esperança para essas pessoas? Eu digo-lhes que toda essa narrativa é perturbadora, é cheia de detalhes. O leitor tem que ir digerindo ela aos poucos, mas que bem ali no finalzinho, na última página, no último trechinho do texto, a gente dá aquele respiro e tem sim um pouquinho de calmaria. Eu digo até que parece um pequeno trecho de um poema, bem ali no final. Tanto é que, se você for ver, em vários trechos da narrativa, parece que você está lendo um poema, mas um poema um pouco mais trágico, um pouco mais sombrio. E nesse finalzinho é muito bonito, porque vem aquela coisa de um pouco de vida no meio de toda essa tormenta. Vou falar um pouquinho então aqui da autora, que é a Emily Brontë, então irmã da Anne Brontë e da Charlotte Brontë, também escritoras de romances da época, romances aí famosos. Charlotte é autora de Jane Eyre, Anne é autora de Agnes Grey, mas antes então aí de construir essas obras-primas, as irmãs, elas também eram boas poetisas. Muitos dos poemas da Emily, por exemplo, são nessa mesma vibe aqui de O Morro dos Ventos Uivantes, são com toda essa aspereza nas palavras, sabe? Não são uma coisa aí muito de aquecer o nosso coração. Outra coisa bem interessante que acontecia naquela época com muita frequência é que os autores costumavam usar pseudônimos para conseguir publicar suas obras, principalmente quando eram escritoras mulheres, porque infelizmente naquela época, ainda muito mais do que hoje, as escritoras mulheres aí não eram muito valorizadas. Isso influenciava sim se a sua obra ia ser escolhida ou não, se você fosse homem ou mulher. Então, o que as três irmãs aqui fizeram? Elas mudaram seus nomes, né? Colocaram aí um pseudônimo, mas um pseudônimo que tinha aí um duplo sentido, que dava para ser tanto para homem quanto para mulher. Então, as editoras nunca sabiam se era um homem ou uma mulher que tinha escrito as histórias. Mas como o sobrenome aí desse pseudônimo também era um sobrenome aí em comum, a Emily, por exemplo, de Alice Bell, a Anne de Acton Bell e a Charlotte, né, o nome com C também, de Currer Bell. Então isso gerou muita confusão nas editoras, eles estavam achando que poderia ser a mesma pessoa que tivesse aí escrito todos esses contos, todas essas histórias. Então, depois de um certo tempo, elas precisaram aí abrir o jogo e dizer quem era cada uma delas que tinha escrito o quê. Outra curiosidade aí é que a história que fez aí sucesso primeiro entre as editoras não foi O Morro dos Ventos Uivantes, foi a história da Charlotte, foi Jane Eyre. E pegando carona aí nesse sucesso da Jane Eyre, foi que a outra editora, né, editora que tinha em mãos aí os manuscritos de O Morro dos Ventos Uivantes e Agnes Grey, pegou o embalo aí do sucesso então de Jane Eyre e publicou esses outros dois romances que também vieram a fazer sucesso. Porém, a crítica da época não foi unânime não, muitos odiaram a Agnes Grey e O Morro dos Ventos Uivantes, acharam aí uma história muito sem pé nem cabeça. Então, de imediato, ela não foi uma história aí muito bem recebida pelo público em geral. Outra coisa aqui na narrativa desse livro que nós podemos ver, que se assemelha muito à vida real que essas irmãs viviam, é que as pessoas naquela época,
elas morriam muito jovem, porque elas contraíam aí várias doenças, a medicina da época não era avançada como a medicina de agora. Então o que eu posso dizer aqui é que infelizmente toda a família Brontë aí foi acamada por uma tuberculose. Primeiro as irmãzinhas mais novas da Emily morreram, a própria Emily, a Anne, a Charlotte, todos tiveram tuberculose. O único irmão homem delas morreu aí de tuberculose. Todos morreram muito jovens, antes dos 30 anos, exceto a Charlotte, que morreu aí, ela estava adoecida e tinha acabado de dar à luz. Ela morreu com 39 anos. E o único aí que viveu um pouco mais, que viveu até a idade mais avançada, foi o pai da família delas, né? O pai delas, que morreu com 87 anos. E eu escolhi um trecho aqui do livro para vocês que, na verdade, é uma nota da Charlotte Brontë, escrita depois do lançamento da segunda edição de O Morro dos Ventos Uivantes, onde agora continha o nome verdadeiro das autoras, né? Então a Charlotte escreveu aí uma nota sobre O Morro dos Ventos Uivantes, que na minha humilde opinião descreve aí com riqueza de detalhes toda a força e tudo o que é o Morro dos Ventos Uivantes. O trecho diz assim: o Morro dos Ventos Uivantes foi talhado numa oficina rústica, com ferramentas simples, a partir de materiais grosseiros. O escultor encontrou um bloco de granito numa charneca solitária. Contemplando-o, viu como daquele rochedo seria possível extrair uma cabeça selvagem, morena, sinistra, uma forma moldada com pelo menos um elemento de grandeza, a força. Ele trabalhou com rude cinzel e sem nenhum modelo, a não ser o que via em suas meditações. Com tempo e trabalho, o rochedo assumiu forma humana, e lá está ele, colossal, sisudo e sombrio, meio estátua, meio rocha. No primeiro sentido, terrível e semelhante a um goblin. No segundo, que belo, pois seu colorido é de um cinza suave, e o musgo da charneca o reveste, e a urze com suas campânulas em flor, e sua fragrância balsâmica, cresce fielmente próximo ao pé do gigante. Então tá aí, minha gente, para vocês, O Morro dos Ventos Uivantes. E se você gostou, então não se esquece de inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Comenta aqui para mim se você já leu essa maravilha da Emily Brontë. Se você ainda não leu, se você ficou curioso, quero saber, comenta aí para mim. E eu espero você então no meu próximo vídeo. Até lá, tchau!